No Capozzi está aqui com a gente agora. Trazendo repercussão com especialistas, né? Enfim, a Band News FM ouviu muita gente, claro, para repercutir essa situação. Será que é viável mesmo começar um processo, um estudo agora de privatização da Petrobras? O Bruno Capozzi tem as respostas para a gente. Diga, Capozzi, boa tarde. Há 5 meses das eleições. Vamos começar um estudo há 5 meses das eleições. 3 anos e meio de governo já se foram, agora há 5 meses das eleições a gente vai começar um estudo. É difícil, né? Boa tarde, Adriana, Boa Fábio, tarde. ouvintes. Analisando friamente, tecnicamente, né? Tirando o aspecto até ideológico dessa discussão toda, o tempo é a principal barreira para essa hipotética privatização ou desestatização, como preferir, da Petrobras. Essa foi a conclusão dos especialistas ouvidos pela Band News FM. Ministro da Infraestrutura no governo Collor, João Santana, não vê possibilidade de o processo ser concluído com otimismo em menos de 5 anos, não meses, né? Parêntese, né? Podemos ter uma mudança de governo já a partir de janeiro se Jair Bolsonaro não for eleito, então a gente nem teria uma sequência nesse governo. Na avaliação de João Santana, seria necessário mudar 2 frentes: a lei de criação da empresa no Congresso e também as próprias leis de petróleo aqui no Brasil. Se tudo der certo, se a gente conseguir um fast track, uma via muito rápida, a gente não privatiza essa Petrobras em menos de 5 anos. Então a gente não fala nem para o futuro governo, a gente fala para daqui a 2 governos acontecer isso. Qual modelagem que eu vou sugerir e que vai ser de agrado de todos os participantes, partindo do pressuposto que todos são a favor de privatizar a Petrobras? Na mesma linha de raciocínio está o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo, Hélder Queiroz. Para ele, não é possível executar com precisão um estudo criterioso sobre a desestatização da Petrobras no atual mandato de Jair Bolsonaro. O professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro explica que isso também depende da avaliação do modelo de privatização de uma empresa de economia mista, com ações nas mãos do governo brasileiro e também de acionistas de outras partes do mundo. Você pode pulverizar o capital da empresa, pode tentar vender um bloco de controle, quanto vale essa empresa e que tem que estar associado com a expectativa de lucro que ela tem. É óbvio, né, que seriam necessários estudos, mas não há a menor possibilidade que um estudo seja feito de forma criteriosa, em prazo tão curto, para tratar da empresa mais importante do país. Mas agora, Adriana, Fábio, vamos ao que realmente interessa para o consumidor, né? O que a privatização, desestatização poderia significar, né? Qual seria o impacto para o nosso bolso? No preço. Exatamente, dos combustíveis. Eberaldo Almeida, presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, não acredita num barateamento. Para ele, apesar da troca do Ministério de Minas e Energia, são pequenas as chances de haver mudanças, inclusive na gestão. Uma privatização da Petrobras também não iria interferir muito nos preços praticados aqui no país. O preço final, ele é dado pelo mercado, ele não é dado por uma empresa, né? Nem a OPEP, que produz mais de 10 vezes a produção brasileira, é capaz de interferir em preços no mercado. Você tem produtores fora OPEP, que representam mais de 2/3 da produção mundial e que produzem de acordo com as necessidades do mercado. Isso faz com que os preços variem de acordo com oferta e demanda mundial e não influenciado por um ou outro ator. O novo ministro de Minas e Energia, lembrando, Adolfo Saxida, afirmou em pronunciamento ontem que, como primeira medida à frente da pasta, pedirá estudos ao governo sobre uma eventual privatização da Petrobras e também da PPSA, estatal responsável por gerir os contratos da União no pré-sal. Mas como a gente viu aqui, leva muito tempo para pensar nesse assunto. Obrigado, Capozzi. O Capozzi fez um resumo aí, um apanhado pra gente de tudo que os especialistas ouvidos aí hoje, ao longo desse dia, para repercutir esse anúncio, o estudo para privatizar a Petrobras há 5 meses das eleições. Eu gosto de uma linha do tempo, eu gosto de dar uma olhadinha pelo retrovisor, só para as pessoas não esquecerem o que já foi dito e para cada um tirar a sua conclusão. Então eu separei aqui umas falas rapidamente para vocês. 14 de outubro de 2021, presidente Bolsonaro numa entrevista a uma rádio de Pernambuco. Abre aspas. Eu já tenho vontade de privatizar a Petrobras. Vou ver o que a equipe econômica e o que dá para fazer. 14 de outubro. 9 dias depois, numa outra entrevista para uma rádio do Mato Grosso do Sul. Abre aspas. A privatização entrou no nosso radar. Mas privatizar qualquer empresa não é como alguns pensam. Pegar a empresa, botar na prateleira, amanhã quem der mais leva embora. É uma complicação enorme. Então, no dia 14 de outubro, ele estava com vontade de privatizar. 9 dias depois, alguém deve ter falado alguma coisa, olha, não é bem assim. Ah, então tá, não é bem assim. Aí, 16 de março desse ano, de 2022, para mim,
é uma empresa que poderia ser privatizada hoje, ficaria livre desse problema. E na noite de ontem, o presidente disse que a Petrobras está obesa, muito gorda, então é melhor vender. Então essas foram as últimas declarações, algumas que eu peguei assim numa breve olhadinha pelo retrovisor, que eu acho que é importante a gente lembrar para ver que esse assunto não pode ser tratado desse jeito. Agora você vai me perguntar, mas você é contra a privatização da Petrobras? Quem sou eu para ser contra a privatização da Petrobras? Essa não é a questão, não é uma questão ideológica como o Capozzi disse. Fulano é contra, então está criticando porque é contra, é a favor. O assunto é muito sério. A empresa vale 462 bilhões de reais numa avaliação desse ano, de abril. É a maior empresa do Brasil. É uma empresa estratégica do mercado de petróleo, que é um mercado que no mundo inteiro ele é difícil de ser gerido, é estatal em muitos países e não é assim que se trata o assunto. Então ontem eu falei com vocês esse papel que o presidente se presta a fazer, papel de vítima da Petrobras. Agora o papel é o privatizador da Petrobras em 5 meses. É impossível do ponto de vista do tempo e para quem preserva um pouco de bom senso, sabe que não é assim que se trata um assunto com a seriedade que ele exige, que mexe com assuntos estratégicos para o país e que mexe com o bolso de todos nós, com a economia e que vai ter reflexo por décadas na nossa economia. Não é assim. Troca o ministro, bota o Saxida lá e ele fala: vamos privatizar. Manda estudar que nós vamos privatizar a 5 meses das eleições. É duro, muito duro. Só para trazer mais alguns números, em 2021, todas as estatais proporcionaram 187 bilhões de lucro para o país. 187 bilhões, todas as estatais juntas. Só a Petrobras proporcionou 106 bilhões. Só a Petrobras foi responsável por 106 bilhões desses 187 bi totais. Dos 106 bilhões, mais de 31 bilhões foram para o governo. O governo fica com Porque é o principal 1/3. acionista da Petrobras. O governo tem 50% das ações com direito a voto e 30% do total das ações. Quando você fala em vender essa empresa, você fala necessariamente em uma perda de receita significativa para o país. Claro, vai ser compensado com a arrecadação de outros impostos? Sim, mas para você estudar um modelo de privatização da Petrobras, você vai levar muito tempo para debater com especialistas, com gente que conhece do assunto, anos para estabelecer um modelo, levando em consideração todos os impactos no nosso país. Não é estalar o dedo, tá obesa, tá gorda, vende a Petrobras. É brincadeira isso.